certo aí com o meu áudio? Sim, Thaís. Eu acho que tá voltando para mim, tá dando um eco. Já sei o que é. É porque o seu tá ligado, entendi. Agora parou. Não, já parou. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Fiquei muito feliz quando ela me chamou. Eu acho extremamente importante que vocês que estão entrando para o curso, né, de engenharia civil, que vocês tenham esse contato. Eu vou mudar minha tela, então eu vou sair aqui da tela do Google Meet. Caso tenham alguma dúvida, queiram participar, eu peço que abram o microfone ou falam no chat, a Vanessa repassa, porque eu não vou ter acesso, tá bom? Eu vou estar na parte lá da apresentação. Tá apresentando aí para vocês? Assim, Thaís. Então, tá bom, vou começar, tá? Posso começar, Vanessa? Já colocou para gravar? Já coloquei, pode começar, fica à vontade. Só uma observação antes, gente, a outra professora que viria depois da Thaís, que é a Tati, ela teve que desmarcar comigo ontem, então hoje a gente vai ter só a Thaís e o relatório dela vai valer por 2. Então, e a Tati vai vir na semana que vem. Então, é só para vocês saberem aí que hoje a gente vai ter só a Thaís mesmo. Pode ficar à vontade, obrigada mais uma vez. Tá bom. Oi, gente. Oi, novamente. Então, vamos começar essa série de palestras aí falando da parte mais importante da engenharia civil, que é hidráulica e saneamento, né, Vanessa? Eu não vou nem comentar. Essa é a área que eu estou responsável aqui no IF. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Thaís de Oliveira Azevedo. Me formei em engenharia civil na UFOP. Fui colega da Vanessa lá. Gostaria de salientar uma ótima veterana. Me ajudava bastante. Nós duas fomos do PET, que é Programa de Educação Tutorial em Engenharia Civil. É um programa extremamente amplo que nos possibilitou ter contato com pesquisa, ensino e extensão ao longo da graduação. Caso tenham a oportunidade de conhecer algum grupo PET, eu deixo aqui a ideia, a dica, né, que me engrandeceu bastante como aluna e como profissional. Também já aproveito para deixar uma dica para vocês que participem das oportunidades que tem no curso. Eu não sei se vocês já viram aí, que tem empresa júnior, né, de engenharia civil, iniciação científica. Eu acho extremamente importante o aluno estar participando, além das disciplinas, em atividades na universidade que vão guiar ele para o caminho profissional. Tá? Então, eu aproveito para deixar essa dica que fez muita diferença para mim na minha formação. Quando eu saí da UFOP, eu fiz mestrado em engenharia de estruturas, e olha a ironia, estou aqui dando aula na área de hidráulica e saneamento, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São totalmente diferentes, mas estou aprendendo muito, estou aprendendo a gostar da área de hidráulica e saneamento, estou até pensando já em fazer um doutorado nessa área, alguma coisa voltada, porque é uma área apaixonante, é muito, muito, muito legal essa área. Espero que eu consiga influenciar um pouquinho vocês com essa palestra. E, atualmente, eu sou professora substituta aqui no IF, aqui não, né, porque nós estamos em casa, mas no IF de Piuí. Estou substituindo o professor Germano, que é o professor responsável por essa área no Instituto, e estou gostando bastante. Atualmente, eu estou lecionando fenômenos de transporte, hidráulica 1 e saneamento. A gente vai falar um pouquinho do que cada uma dessas disciplinas trata, mas só para situar vocês quais são as disciplinas que atualmente estou lecionando. Estou adorando trabalhar com todos. Então, falei um pouquinho de mim. Agora, falar um pouquinho do que realmente importa, né, que é recursos hídricos. Como é a matriz curricular dessa área, né, de hidráulica e saneamento para o IFMG? Bom, vocês têm um caminho longo a percorrer, estão entrando agora no primeiro período, e
são 10 períodos, né? Muitas disciplinas que vocês vão ter, algumas dessas disciplinas podem ser agrupadas na sub-área que a gente chama aqui de hidráulica e saneamento, tá? Eu agrupei, essa sub-área está agrupada, né, as disciplinas, mas eu vou falar aqui das que englobam recursos hídricos, que são aquelas que estão sob a minha responsabilidade. Tem mais 2 outras disciplinas que vocês vão ver aqui quando eu falar delas, mas que eu não posso falar sobre elas porque não tenho contato, tá? Mas, com relação às outras, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, qual é o passo a passo que vocês vão ter, né, com relação ao contato com as disciplinas dessa área de hidráulica e saneamento? Então, o primeiro contato vai ser lá no 5º período, ainda demora um pouquinho, que começa com fenômenos de transporte e gerenciamento de recursos sólidos. Então, essa disciplina de gerenciamento de recursos sólidos, ela não é de minha responsabilidade, então eu prefiro não falar sobre ela. Mas ela se engloba na área de hidráulica e saneamento, por isso coloquei aí. Em seguida, lá no 6º período, vocês vão ver hidrologia, no 7º período, hidráulica 1, no 8º período, hidráulica 2, no 9º período, saneamento, e no 10º, engenharia ambiental básica, que é outra disciplina também que não tenho responsabilidade sobre ela, então vou excluir ela da minha palestra. Depois acredito que algum outro professor vá falar com você sobre essas 2 disciplinas, tá? Então, vocês têm aí um percurso bastante longo com relação a recursos hídricos, né? Na engenharia civil, é um tema extremamente importante e tem uma escadinha para ser percorrida, que vai desde o 5º período até o 10º período, né? Então, desde o meio do curso até o final do curso, vocês vão ter sempre contato com disciplinas envolvendo os recursos hídricos. Bom, e por que isso, né? Por que a gente tem tanta disciplina relacionada a esse assunto? Pela importância que temos, né, com relação ao principal recurso hídrico, que é a água. É muito importante. Nós, engenheiros civis, nós somos conhecidos por ser um curso que nos possibilita diversos caminhos, né? Nós podemos seguir geotecnia, estruturas, recursos hídricos, gestão, planejamento, enfim. São muitas as áreas e hoje em dia o mercado está pedindo cada vez mais que os engenheiros civis eles se especializem, porque são parênteses, antigamente, né, formavam engenheiros generalistas que conseguiam fazer de tudo um pouco. Com o passar do tempo, com esse desenvolvimento aí, o pouco tempo que a gente tem para fazer cada coisa e o desenvolvimento tecnológico, cada vez mais surge a necessidade de pessoas especialistas para resolver problemas específicos, né? Então, por isso, essa divisão aí tão específica de diversas áreas. Então, a gente entra para a engenharia civil e a gente acha, engenharia civil acabou. Não, vou te contar que ainda é um longo caminho para você percorrer, porque são muitas vertentes aí com relação à engenharia civil. E essa parte de recursos hídricos é uma parte extremamente importante, porque o engenheiro civil, ele trabalha com recursos. Então, a gente tem no planeta diversos tipos de recursos, e nós, engenheiros civis, somos responsáveis por pegar esses recursos e transformar nos produtos, né, levar eles para o acesso das pessoas, da comunidade no geral. A água é um desses recursos. Nós temos grande porcentagem do nosso planeta constituído de água, embora essa disponibilidade de água, né, a gente tem muita, diversas regiões a gente tem falta de água, né, água que eu falo assim, no geral, água potável para abastecimento doméstico, industrial, enfim. Então, são problemas que eu vejo que há necessidade de se ter um engenheiro civil, um bom engenheiro civil, para fazer o planejamento e que ele tenha conhecimento aí dessas disciplinas que a gente vai falar durante hoje, tá? Durante essa palestra.
Então, o principal recurso que eu digo para vocês, recurso hídrico, é a água. Ela serve para abastecimento doméstico, né, matar nossa sede, fazer a higiene nossa e a higiene dos nossos objetos pessoais. Abastecimento industrial, a gente viu aí, um tempo atrás, um problema gigantesco envolvendo a disposição da água, né, a destinação final da água de uma como é que fala? Extração de minério, né? Então, faz a lavagem do minério e a destinação final dessa água é feita em barragens de rejeito. E aí, qual é o jeito correto de se destinar essa água? Porque a gente viu o problema gravíssimo que houve, né, com a implosão dessa barragem de rejeito. Então, a destinação final da água também de responsabilidade do engenheiro civil e deve ser pensada, né? A água pode ser utilizada para irrigação dos diversos tipos de grãos aí que a gente usa para nos alimentar, matar nossa fome. Irrigação, geração de energia elétrica, navegação e transporte, uso recreativo, diluição e transporte de efluentes também, importantíssimo ser pensado, importantíssimo ter um bom planejamento estratégico com relação ao saneamento, né? Enfim. Dessedentação da fauna, então, para matar a sede dos animais. Então, e aí por aí vai, né? Essa lista só cresce, cada vez mais a gente tem usos difundidos de água, e é importante que o engenheiro civil ele esteja relacionado a cada um desses usos. Então, eu já vou adiantar para vocês, por exemplo, no abastecimento doméstico, nós temos os engenheiros civis que vão fazer dimensionar as tubulações da sua residência, da onde você mora, para poder disponibilizar a água limpa, tratada, do jeito que você tem acesso, né? Só abrir a torneira e a água está lá para você usar. Esperamos que seja assim, né? Com saneamento, acontece dessa forma, mas tem regiões que não dá para generalizar, que é só abrir a torneira que tem água. Mas, enfim, o papel do engenheiro é esse. Na geração de energia elétrica, né, fazer o dimensionamento das barragens, dos vertedouros, que vão garantir que a água consiga fazer a conversão dessa energia, né, da forma mecânica em energia elétrica, enfim. Se eu for ficar falando aqui, é muito importante a água, e o engenheiro civil tem um papel importantíssimo com relação a esse assunto. Então, é importante, enfim, sintetizando. E agora, falando de cada uma delas. No quinto semestre, como eu falei com vocês, vocês vão ter contato com fenômenos de transporte. Fenômeno de transporte é uma disciplina que tem como pré-requisito Física 2, e eu listei aqui Cálculo 1 e Física 1 por serem disciplinas que são pré-requisitos uma da outra. Então, Física 2, Física 1 é pré-requisito de Física 2, então eu já coloquei a lista aí do que é importante para fenômenos de transporte, né? Vocês têm que ter cursado pelo menos essas 3 disciplinas. Bom, é uma disciplina de 60 horas, e a gente trata nessa disciplina das leis físicas, né? A gente vê lá em Física 1, Física 2, quais são as leis, segunda lei de Newton, a lei da termodinâmica, enfim. Em fenômenos de transporte, nós aplicamos essas leis vistas lá em Física 1 e Física 2 aos acontecimentos do cotidiano, né? Então, vamos ver os princípios que regem os escoamentos e transporte de fluidos. Em fenômenos de transporte, a gente estuda fluidos como um todo, não só a água, tá? Eu falei da importância da água, mas em fenômenos de transporte nós estudamos os gases, transporte de ar, oleodutos, transporte de óleo, gasodutos, enfim. Nessa disciplina, a gente aprende a fazer a análise desses escoamentos, né? Seja ele de água, seja ele de um outro fluido qualquer. Então, a gente estuda os fluidos e aplica as leis da física para analisar esses fluidos. Então, daí a importância de se ter feito uma boa Física 1, uma boa Física 2, né? E ter estudado cálculo, porque é através do cálculo que nós vamos
colocar para funcionar, né? Todas aquelas leis, as nossas análises vão levar a cálculos. Então, minha dica para vocês é deem a relevância que essas disciplinas têm, porque elas vão fazer diferença para vocês ao longo do curso, tá? Então, a aplicação das leis físicas para analisar os fluidos e solucionar problemas do cotidiano, né, que envolvem o escoamento de fluidos, transferência de calor e massa e variação de energia, tá certo? Então, em fenômenos de transporte, a gente vê esses assuntos. Qualquer dúvida depois que tenham com relação a essas nomenclaturas, enfim, vocês podem me perguntar. E aí, todo mundo passou em fenômenos de transporte, né? Vamos esperar que sim. Vamos para o 6º período, estudar hidrologia. Hidrologia é uma disciplina do 6º, tem como pré-requisito estatística, isso porque a gente vai fazer várias análises de estudos probabilísticos, né? A hidrologia tem 60 horas semanais, e o que a gente faz em hidrologia é uma avaliação da distribuição da água no planeta. Então, faz a análise, né? Qual a ocorrência da água no planeta, onde que está localizado cada bacia hidrográfica, né? Cada rio, cada item hidrológico, né? Como é feita a inter-relação entre a água e o meio ambiente, né? Então, nós temos aí o ciclo hidrológico. Qual é a relação entre o ciclo hidrológico e as nossas reservas de água, por exemplo, né? Então, a gente tem lá um manancial, uma represa, que a gente vai utilizá-la para fazer a captação de água, para abastecimento de uma determinada cidade. A hidrologia, ela vai levantar os dados se aquela represa, se aquele manancial, ele é suficiente para abastecer essa região, tá? E aí, ela vai fazer um estudo, né, que é complexo, enfim, envolve diversos fatores, mas simplificando, por exemplo, a população de um determinado local, espera-se que ela cresça. Então, em hidrologia, a gente faz a previsão das populações futuras, faz a previsão das demandas futuras de água, para que a gente faça o dimensionamento correto dos sistemas de distribuição, né, que não entra em hidrologia, o dimensionamento. Mas esse estudo envolvendo aí a probabilidade, a capacidade dos reservatórios, a capacidade de precipitação de uma determinada região, e quanto dessa água que vai escoar na superfície, quanto dessa água vai infiltrar na superfície, enfim. É uma área vasta, né? São vários assuntos, mas, no geral, é isso, fazer o gerenciamento dos recursos hídricos, né? Estudar todas essas variáveis relacionadas à disposição da água no planeta Terra e para que nas outras áreas, né, nas outras sub-áreas, a gente consiga aplicar esses dados levantados na hidrologia. Então, aí tem uma imagem esquemática de uma bacia hidrográfica, né? Os rios afluentes que estão chegando lá no rio principal, escoamento, né, enfim. E aí, finalizando hidrologia, a gente entra em hidráulica 1, no 7º período. Como pré-requisito, a disciplina de fenômenos de transporte. Então, aí, ó, valorizem o cálculo 1, valorizem as físicas, porque vocês vão utilizar isso muito no curso, ao longo do curso todo. E a carga horária, 75 horas, né? E aí a gente tem carga horária teórica e carga horária prática. Então, em hidráulica 1, a água ela pode ser transportada de duas formas, né? Três formas. Duas formas. Pode ser feito, né? Se o escoamento ele acontece com energia própria, então de um lugar mais alto, vamos falar assim, de um lugar mais alto por um lugar mais baixo, intuitivamente a gente sabe que essa água vai descer por gravidade, pela ação da gravidade. Ou então nós podemos utilizar bombeamentos, né? Colocar uma bomba que vai aumentar a energia desse escoamento e vai fazer esse transporte dessa água. Então, nós estudamos em hidráulica 1 os escoamentos em condutos forçados, seja ele por gravidade, seja ele através de bombeamento.
Condutos forçados, o que é isso? É quando eu tenho um tubo fechado, né, e a água vai escoar, preenchendo todo esse tubo. Então, a pressão que está ali dentro, ela é diferente da pressão atmosférica. Isso que caracteriza o conduto forçado, tá? E aí, a aplicação disso na prática é as instalações prediais e o dimensionamento de adutoras, que são aquelas tubulações gigantes, né, que vão fazer a distribuição de água lá da captação, como eu estava falando, lá daquele manancial, daquela represa. Aí a gente vai dimensionar a adutora para fazer a captação e colocar essa água ou na estação de tratamento, para fazer o tratamento dessa água, ou no seu reservatório lá da sua casa para você utilizar, e aí está relacionado com instalações prediais, né, hidráulicas sanitárias. Então, hidráulica 1, a gente aprende a dimensionar quais são os princípios desses escoamentos, como é feito o dimensionamento, enfim. Vocês vão sair dali podendo fazer um projetinho para aquele seu tio que te pede, você é engenheiro civil? Então faz o projeto da minha casa. Então você já vai poder fazer o dimensionamento lá das instalações hidráulicas da casa do seu tio. No 8º período, em hidráulica 2, a gente vai ver o restante desses escoamentos, que é o escoamento sob a pressão atmosférica, que é aquele escoamento que a gente vê, por exemplo, no rio, em canais, enfim, escoamento aberto para a atmosfera mesmo, não tem nada dando pressão naquele escoamento, né, fechando ele. O pré-requisito é hidráulica 1 e a carga horária 75 horas também. Escoamento em canais. Então, nessa disciplina, a gente vê as instalações sanitárias prediais. Qual que é a diferença da instalação de água potável e da instalação sanitária? É que na instalação sanitária, o conduto, ele não é preenchido totalmente. Aqui a gente tem uma foto de uma instalação sanitária, né, despejando água no mar. Então, tá vendo que a água, ela não preenche todo o conduto? Então, a pressão que está atuando nessa água é igual à pressão atmosférica. Então, a gente caracteriza esse escoamento como escoamento em canal. E é estudado isso em hidráulica 2. A gente estuda também os ressaltos hidráulicos, que é esse fenômeno que está acontecendo aqui, quando está saindo de um tipo de escoamento, que está em canal, né, para outro tipo de escoamento que está no mar, por exemplo. Então, acontece aí uma dissipação de energia na forma de uma turbulência. Estudamos os vertedores, que são instalações para fazer medição de vazão, controle do fluxo de determinados rios, canais, enfim. E, por fim, mas não menos importante, claro, né, aqui não acabou seu caminho com hidráulica e saneamento, não, ainda tem engenharia ambiental básica, mas das que eu vou falar aqui, a última, no 9º período, saneamento. E aí eu quero falar para vocês da importância dessa disciplina, tá? Saneamento, para mim, eu costumo dizer que é a disciplina mais multidisciplinar que tem. Por quê? Deixa eu só fazer a introduçãozinha, né? Vocês veem no 9º período, pré-requisito é hidráulica 1 e a carga horária de 60 horas. Em saneamento, por que eu digo que ela é multidisciplinar? Porque saneamento é um problema, assim, quando não se tem saneamento, é um problema extremamente grave, né? Que está relacionado diretamente à política, está relacionado à educação, à saúde, ao meio ambiente, enfim, está relacionado a diversas áreas do que nós estamos acostumados, né? Então, é um problema político extremamente importante, porque nós sabemos que nem todas as regiões, elas têm acesso a saneamento, né? E saneamento que eu digo é um abastecimento de água de qualidade, né? Com a água tratada, disponível para a população ter acesso a essa água, fazer o tratamento dos dejetos, né? Dos efluentes que são função do uso da água. Então, por exemplo, a água que foi utilizada, ela deve ser disponibilizada de forma correta, ela vai fazer o transporte dos dejetos humanos. Então, a gente tem, por exemplo, comunidades que não têm acesso
ao saneamento que, por exemplo, vão realizar suas necessidades em fossas rudimentares, né? E aí, nesse caso, pode acontecer de um patógeno, alguma coisa, algum micro-organismo, bactéria que está presente aí, ali naqueles rejeitos, penetrar no lençol freático, né? Porque a fossa não é tratada, não é fossa séptica, é uma fossa rudimentar. E aí, isso contaminar a fonte de água, né? O rio, que abastece a comunidade. Então, a comunidade ela vai entrar num ciclo vicioso, que ela contamina a própria água que ela bebe. Então, por isso eu digo que é uma disciplina muito importante. Os indicadores de saneamento, eles estão relacionados diretamente com a mortalidade infantil. Então, se eu tenho comunidades que não têm saneamento, com certeza, né, a mortalidade, o índice de mortalidade infantil nessas comunidades vai ser mais elevado do que em relação a outras que têm saneamento, porque é uma água maltratada, que não tem o tratamento correto, ela pode ter bactérias, patógenos que vão causar disenteria na criança, desidratação fortíssima, e isso levar a ocasionar a morte. Então, é uma disciplina realmente que está relacionada aí a risco de vida. Então, importante levar isso e ter como a importância, né? A importância dessa disciplina. Então, nós vemos em saneamento qualidade da água, as estações de tratamento, tanto de água quanto de esgoto, quais são os passos que a água tem que passar para que ela esteja potável, disponível para o consumidor final, né? Quais são as considerações que eu tenho que fazer para a disposição final do esgoto, né? Eu posso lançar ele no mesmo rio que eu faço a captação? Poder, eu até posso, mas ele tem que ser tratado. Eu não posso lançar antes da captação, né? A montante da captação, eu tenho que lançar depois que eu faço essa captação. Enfim. Os sistemas de coleta de esgoto, qual é a destinação? Os sistemas de drenagem, então a gente tem a água da chuva, que vão se concentrar nas cidades e causar problemas de enchente, por exemplo. Enfim, esses sistemas vão ser pensados e dispostos, planejados, né, na disciplina de saneamento. E aqui eu quis trazer uma foto de um local sem saneamento básico, né, a gente vê aqui que a disposição da água está totalmente contaminada, e do problema, porque a gente vê que a gente tem esse problema e que é um campo amplo e que deve ser solucionado por nós, engenheiros civis, né, através de levar saneamento básico para a população, enfim. Poderia ficar falando aqui por muito tempo, mas vou me contentar com essa quantidade. Pessoal, então é isso. Gostaria de deixar uma mensagem para vocês, né, que nós, engenheiros civis, nós somos responsáveis por atuar na melhoria do bem-estar da humanidade, promovendo o aproveitamento racional dos nossos recursos. E aí eu quero acrescentar a palavrinha dos recursos hídricos, né, já que eu tenho que puxar para essa área, então promovendo o aproveitamento racional dos recursos hídricos. Tá? Espero ter influenciado vocês, ter colocado uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês terem dúvidas e buscarem mais informações a respeito dessa área, que é tão ampla e tão importante, como eu fiquei reiterando nessa palestra, tá bom? Abro agora a palavra a vocês, caso tenham qualquer dúvida, queiram alguma informação além das que eu trouxe, eu fico à disposição. E só colocar aqui o meu contato, caso queiram fazer alguma dúvida, algum questionamento posterior à palestra, né, esse tempo que a gente tem, fiquem à vontade. Vanessa. Isso. Muito obrigada. Eu acho que foi muito proveitoso para o pessoal aí que, querendo ou não, ainda acho que acredito que nem todo mundo já teve contato aí com a parte de recursos hídricos. Então, gente, tá aberto aí. Alguém tem algum comentário, algum questionamento? Vocês podem digitar aí no chat ou então
ligar aí o microfone e falar aí que a Thaís está aí à disposição. Thaís, pessoal, então, ficou aí satisfeito? Agradeço demais aí a sua disponibilidade, pela sua apresentação aí, foi muito, muito boa. Eu que agradeço. E é isso, gente. Então, o contato da Thaís aí ela deixou. Qualquer coisa também, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar também. Vocês têm lá o meu e-mail. E é isso, gente. Então, Thaís, obrigada. E, gente, não esqueçam aí, então, de fazer o relatório aí referente a essa apresentação aí da Thaís. Vocês têm até sexta-feira, às 15 horas, para fazer. Agora mesmo eu vou lá na nossa disciplina e vou colocar lá o espaço para vocês estarem enviando o arquivo para mim. Tá bom, gente? Então, se ninguém tiver mais dúvidas... Oi, Bianca, diga. Deixa eu te perguntar. O relatório é só um resumo do que ela falou? Ou a nossa visão sobre a área? Como que... Também, pode colocar quem que foi a pessoa, né? O que ela abordou e o que vocês acharam interessante, questão da área, enfim. Tá, tudo bem. Muito obrigada. Então, gente, como eu disse no início, a professora Tatiana ela teve imprevisto aí, porque ela assumiu agora a área de extensão do campus, mas aí semana que vem ela vai estar aqui junto com o professor Tiago. Então, semana que vem, nesse mesmo esquema, e não esqueçam, então, de encaminhar, viu, gente, o relatório aí até a sexta-feira que vem. No mais, então, se alguém, pessoal aí que está satisfeito não tem dúvida, já libero vocês, agradeço aí a presença, desejo uma boa tarde, um bom fim de semana para vocês. Qualquer coisa, eu ainda vou ficar aqui um tempinho. Podem ficar à vontade.